Olá, começa agora pela TV Câmara de Araçatuba mais um programa Identidade Pública. E o nosso convidado de hoje é o professor Afonso de Oliveira, palmeirense de carteirinha, nascido na cidade de Santo Antônio do Jardim, interior de São Paulo, ali na região de Campinas, casado há mais de 50 anos e pai de 4 filhos. O professor Afonso foi secretário municipal de Educação e nas 2 gestões da prefeita Germínia Venturoli. Professor, é muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito bom para mim também. Eu gostaria de agradecer a lembrança do nosso nome e vamos fazer uma força para satisfazer a expectativa que o programa tem a respeito desse nosso depoimento e aproveitar o ensejo para elogiar o trabalho da TV Câmara, que eu tenho visto, tem levado à população nesse assessoramento que vocês fazem, tem levado à realidade da nossa cidade num trabalho muito bem feito. Ok, muito obrigado. Esse é o objetivo aqui do canal da Cidadania, que é a TV Câmara. Onde fica exatamente a cidade de Santo Antônio do Jardim, professor? Santo Antônio do Jardim é uma pequena cidade, fica localizada na Mogiana, entre as cidades maiores de Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista. Quem sai de Campinas em direção à minha cidade natal, passa por Mogi Guaçu, por Mogi Mirim, Espírito Santo do Pinhal e depois chega na minha terra querida, Santo Antônio do Jardim. A gente percebe um certo saudosismo aí de quem é jardinense de coração, né? Realmente, feliz, ali foi a minha família numerosa, né? De 15 irmãos, dos quais 13 prosperaram e viveram muitos anos. E dos 13 irmãos que viveram, hoje nós estamos reduzidos a 6, mas foi o meu mundo inicial, foi Santo Antônio do Jardim. E como o senhor chegou até o município de Araçatuba? Então, em Santo Antônio do Jardim, nós precisávamos terminar o grupo escolar, o curso primário, e aí? Nós teríamos que sair de lá para prosseguir alguma coisa. Não era fácil prosseguir, ainda mais numa família de agricultor, que era meu pai, numa pequena fazenda e uma família enorme. Aí nós tivemos a felicidade de sair bem no ensino primário, fazendo jus a uma bolsa de estudos no ginásio particular da cidade vizinha, que era a sede do município, Espírito Santo do Pinhal. Terminado o ginásio, tínhamos que prosseguir também. A circunstância mais próxima ali era o curso normal, que por sorte nossa, acabou de ser criado no ano em que eu terminei o ginasial. Espírito Santo do Pinhal só tinha o ginásio particular. Depois que veio a escola normal, mantida pelo governo do estado. Terminado o normal, precisava trabalhar. Aí nós, em Santo Antônio do Jardim mesmo, nós fizemos as primeiras experiências de magistério e depois nós fizemos um concurso. Naquele tempo havia o ensino primário comum e havia o ensino primário chamado típico rural, ensino típico rural, localizados em zonas rurais, onde, além das aulas fundamentais, o professor deveria cuidar de alguma atividade agrícola da região, ou uma orientação nesse sentido. Foi aí então que nós fizemos o concurso para ingresso de professores do ensino primário típico rural. E escolhemos a cidade de Santópolis do Aguapeí. Aliás, não era nem cidade, ainda era uma vila do município de Coroados. Posteriormente, ela foi uma vila do município de Clementina, um distrito de Clementina, e anos depois passou a ser um município. Então, foi em Santópolis do Aguapeí que eu adentrei a região noroeste do estado de São Paulo. Ali na micro-região de Birigui, né? É. E aí, até chegar à nossa cidade de Araçatuba, foi a questão de andar alguns quilômetros, na verdade. Andar alguns quilômetros. E a gente tinha uma motivação emocional, sentimental muito grande para vir a Araçatuba, porque aqui morava a minha atual esposa. E depois de alguns anos de convivência, e o magistério também serve para essas circunstâncias, depois de alguns anos de convivência,
nós fomos namorados, nós casamos. E aí esse estreitamento com a cidade de Araçatuba, a gente vinha constantemente para cá. Isso aconteceu até 1956, quando o nosso primeiro filho nasceu. Nós precisamos de ir para um lugar que tivesse melhores atendimentos a uma criança. E foi aí que nós nos removemos para Sorocaba, na mesma escola em que eu estava. Aí eu já deixei de lecionar, aí eu já estava numa direção interina. E lá em Sorocaba, em 1956, nós ficamos até 1960. Neste período, eu fiz concurso para diretor do ensino típico rural. Passei, escolhi a mesma escola. Com o decorrer do tempo, o saudosismo começou a crescer, então nós estudamos uma maneira de voltar para Araçatuba. Aí o destino seria mesmo, o objetivo seria a mesma cidade de Araçatuba. Neste íntere, eu estava fazendo em Sorocaba o curso de administradores escolares. Hoje não existe mais. Naquele tempo fazia-se uma seleção entre diretores de escolas que tinham a pretensão de se aperfeiçoar no magistério. Então, nos institutos de educação, haviam esses cursos chamados cursos de administradores escolares. E o diretor que passasse na seleção, ele se afastava por 2 anos e fazia esse curso. Nestes 2 anos, então, deu tempo de nós conseguirmos uma remoção para uma escola da zona rural aqui de Araçatuba, o bairro da Prata, o que proporcionou que a minha esposa viesse por união de cônjuge, e nós fomos encadernando, concatenando as coisas, e com o tempo nós conseguimos remover para a escola José Cândido. Perfeito. Então, mais do que nunca, o senhor se considera um cidadão araçatubense, jardinense por nascimento e araçatubense por aclamação e por vocação. Haja visto que por uma decisão da Câmara Municipal, no dia 27 de setembro de 1991, nós recebemos o título de cidadão araçatubense. Foi uma honraria muito grande para mim. E eu trouxe até a bandeira da nossa querida Santo Antônio do Jardim e oferecemos à presidência naquela sessão solene. Com uma maneira bem simbólica e efetiva de colocar Santo Antônio do Jardim no domínio público, né? Foi uma maneira na nossa região de Araçatuba, de estreitar os 2 municípios, já que este município me acolheu tão bem. Okay. No início da nossa conversa a gente percebe, o senhor fez uma retrospectiva bem interessante, sempre ligados a fatos da educação. O senhor sempre esteve ligado a esse segmento? Sempre na educação. Eu não tive uma outra atividade. Eu exerci no Estado 33 anos de atividades e no município 8 anos. E são 41 anos aí de atividades exclusivamente na educação, no ensino e na educação. E quais foram os principais benefícios que o senhor colhe até hoje, dedicando boa parte da sua vida profissional à educação, principalmente na nossa região de Araçatuba? Bem, olha, eu sempre me dediquei ao meu trabalho, né? Como diretor, como supervisor, como delegado de ensino e depois como secretário municipal da educação. Foi assim, é lógico que a gente é um profissional e tem que usufruir dos vencimentos. Mas, além disso, a atuação nesta área. A atuação nesta área é apaixonante. Ela é muito boa. E de todas essas atividades, eu senti que, além daquela de estar na sala de aula ensinando, um outro posicionamento interessante é do diretor. Porque o diretor é o gerente que está próximo ao trabalho desenvolvido pelo professor. Eu até sinto que talvez o diretor hoje seja assim aquela peça que precisa ser melhor lubrificada
usando a expressão bem comum, Ok. porque realmente ele está ali no dia a dia. Ele vê se o professor realmente precisa ser acompanhado, se ele não precisa ser acompanhado por sua qualidade, né? Então, ele é uma boa mola propulsora, é lógico. Acima de tudo, um gestor, na É verdade. um gestor, e hoje a gente percebe que a Secretaria de Educação está, na parte de gestão administrativa, está dando um valor muito grande. Haja visto que está acontecendo, e eu sei porque eu tenho uma filha supervisora, que a gente fica alienado de certas coisas. Não desliga nunca, né, professor? Mas ela está trabalhando numa equipe em São Paulo que está premiando os melhores gestores do ensino do estado de São Paulo. Então, veja aí que importância que eles dão. Então, você me pergunta a satisfação. É lógico, e além de me ajudar na sobrevivência, é essa coisa interior de ver que é este trabalho que a gente gosta. É esse trabalho que a gente vê a criança crescer, não é? Há alguns lances interessantes, eu não sei. Às vezes, a gente sente, será que eu fiz isso mesmo? Um moço falou, professor, o senhor me conhece? Eu falei, eu não lembro de você. A gente muda bastante, mas vocês mudam mais do que nós. E um monte de gente muito maior também, né? Eu precisava tirar meu diploma lá no José Cândido, o senhor era diretor. Mas eu falei para o senhor que eu não ia porque eu não tinha sapato. Aí o senhor me colocou no seu carro, levou na sua casa e me deu um par de sapatos. Quer dizer, são coisas assim que a gente podia fazer e levou a alegria e a satisfação, não é? Então a gente sentiu que na nossa carreira, esse poder fazer, mesmo em outras áreas, esse poder na supervisão, chegar a poder orientar bem o professor, na delegacia de ensino, gerenciar uma área grande, como foi Araçatuba uns tempos, e depois no município, né? Ok. O Identidade Pública de hoje recebe o professor Afonso de Oliveira. Neste primeiro bloco, nós pudemos relembrar algumas passagens pessoais, passagens profissionais da vida deste educador que devotou boa parte do seu tempo ao ensino e ao enriquecimento do ensino na região de Araçatuba. No próximo bloco, nós vamos conversar com o professor Afonso sobre a municipalização e também os tempos em que ele foi diretor regional da Delegacia de Ensino de Araçatuba. Eu aguardo você. Se você não sabe mais como se livrar das coisas usadas, ligue que o Exército de Salvação retira. O Identidade Pública de hoje traz como convidado especial o educador Afonso de Oliveira. Professor, o senhor também foi delegado regional de ensino, como nós recordamos aí no primeiro bloco. Quais foram as principais realizações que o senhor desempenhou nessa função aqui no município? Naquela época, a delegacia de ensino abrangia uma área muito grande. Eram 26 municípios. Depois foram criando outras delegacias e diminuíram, ficou reduzido a 5 municípios. Né? E o nosso trabalho era junto com os supervisores, e os supervisores junto com os diretores de escola, e os diretores de escola junto com os professores. Na delegacia de ensino, havia uma equipe de orientação pedagógica, serviço de orientação pedagógica, que estava sempre, anualmente, planejava com o delegado as atividades
que iam sendo desenvolvidas. Nós tivemos como delegado de ensino de 1978 a 1983. Neste período, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo instalou regionais de ensino, tentando descentralizar mais o comando e as determinações da Secretaria da Educação. E Araçatuba foi sede de uma diretoria regional de ensino que jurisdicionava 47 municípios. As delegacias de ensino estão nesses 47 municípios. Então, o delegado de ensino de Araçatuba era subordinado ao diretor regional de ensino de Araçatuba, que naquela ocasião foi o professor Silvio José Venturoli. E o professor Silvio, eu gostaria de destacar um trabalho que fizemos juntos. Ele teve a habilidade, e sempre teve, de montar uma equipe muito eficiente, muito competente. E foi por volta de 80, 81 que ele elaborou com sua equipe o chamado Projeto Nova Década, que deu uma feição nova para o desenvolvimento de ensino nesses 47 municípios. Foi um trabalho muito bom. Uma das partes que eu me lembro, a parte pedagógica, todas as disciplinas tiveram seus conteúdos programáticos divididos pelos meses letivos do ano. É lógico, permitindo-se a flexibilidade de acordo com o nível da classe. Ou avançava, ou retardava, ou o nível caminhava junto com todas as unidades. Uma das grandes vantagens, excelente para supervisão, outra grande vantagem, o aluno que deslocava de um município para outro, ele ia encontrar na série que ele deixou, na série que ele entrar no novo município, na nova cidade, praticamente os mesmos conteúdos que ele estava estudando lá na cidade dele. Isso facilitava muito o acompanhamento e o desenvolvimento dele. Quer dizer, não havia um trauma assim, porque essa disciplina, esse conteúdo, eu não estudei ainda e esses colegas já estudaram. Então, facilitava muito em todas as disciplinas. Isso desde a primeira série do ensino fundamental até a terceira série, naquele tempo era o colegial. Hoje é o ensino médio. E ele, então, havia essa divisão. E a habilitação para o professor do ensino primário, que era o antigo normal. Além disso, ele fez uma mobilização geral, reunia os delegados, reunia a equipe dele e muitas atividades foram estruturadas. Eu gostaria de citar, por exemplo, que ele conseguiu para todas as escolas bandas e fanfarras. Com isto, o aluno até voltava à escola para estudar, para participar da sua fanfarra ou da sua banda, e fazia anualmente concursos de bandas e fanfarras. Era uma mobilização fantástica. Os alunos se sentiam muito, muito bem, desfilando e mostrando para os pais, mostrando para a população que eles tinham aquela habilidade. As feiras de ciências feiras de ciências e de artes foram feitas em todas as escolas. Nós, aqui no município de Araçatuba, nós saímos em caravana, inaugurando as feiras de ciências nas escolas de Araçatuba, em todos os municípios que a nossa delegacia jurisdicionava. As feiras de ciências e artes. O concurso de música, eu me lembro que no concurso de música de Araçatuba, um grupo de alunos da escola Francisco Arruda Fernandes, hoje é MEB, aquele tempo era Escola de Ensino Fundamental, Francisco de Arruda Fernandes, eles criaram uma música
sobre o voo da gaivota, que no conteúdo dela contava o mal do drogado, o mal da droga. Essa música foi premiada no concurso em nível de delegacia, foi premiada, depois fazia em nível regional, em nível de delegacias, elas reuniam para fazer em nível regional. E foi levada a São Paulo. A Secretaria de Educação era no Instituto Antigo, passou a estar? Já era no Instituto de Educação, Antigo Instituto de Educação Caetano de Campos. Ela foi tocada lá. Assim, brotaram nos alunos músicas geniais e mexeu com a criatividade. Isso é o principal, não é? Os centros cívicos tiveram uma movimentação fabulosa. O centro cívico, que hoje é o Grêmio Estudantil, parece que mudou pouca coisa, mas eles foram mobilizados a discutirem temas nas próprias escolas, levarem em nível de município, e no município esses temas eram aprovados ou não, quais iriam para nível regional. Então, eles eram os congressinhos de centro cívico. Os alunos se sentiam bem. Eu me lembro do centro cívico, e a nível regional, que fizemos lá no NIPO, cada município adentrava com a bandeira do seu município, eles se localizavam e eles expunham as teses deles. Então, um fato, um acontecimento pedagógico, cívico, fora de série. Uma valorização mesmo das atividades extraclasses, né? São atividades extraclasses que podem ser trabalhadas, não é? Principalmente esses aspectos. Ok. E, bom, como foram os anos de secretário municipal da educação? Qual é a avaliação que o senhor faz nesse período? Foi justamente nesse período em que os Senficas foram implantados aqui no município de Araçatuba, né? Nós somos assim convidados para a Secretaria de Educação porque a gente trabalhou sempre em Araçatuba. O professor Germínia conhecia o nosso trabalho. Tínhamos a nossa amizade também, que sempre foi muito boa, foi forte. E nós sentíamos aptos a dirigir essa secretaria. No primeiro período, não era bem uma secretaria, era um departamento de educação, que era uma parte da secretaria, era a Secretaria de Esportes e Educação. Aí tinha o departamento de educação, o departamento de esportes. E juntos trabalhavam. Foi no período da Germínia que ocorreu uma modificação. O departamento de educação passou a ser uma Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação, já com mais elasticidade na parte administrativa, ela precisou ter um novo organograma, novos cargos, e foi aí que nós montamos, com a ajuda dos nossos auxiliares e com a nossa experiência, nós montamos departamento de educação, departamento administrativo, divisão de alimentação, divisão de ensino, seção de material, seção de transporte de alunos. Isso facilitou o tráfego de informações. Exatamente. Então, porque para uma secretaria funcionar deve ter uma estrutura, e essa estrutura realmente possibilitou. Não foi perfeita, então futuramente caberia a outras administrações aperfeiçoarem. Mas parece-me que até hoje permanece esse organograma, a não ser com a inclusão de supervisão de ensino, que foi uma proposta nossa quando deixamos praticamente um plano de educação e carreira do magistério rascunhado para a Secretaria de Educação. Então foi assim que nós começamos o trabalho, exercemos de 89 a 92 e no outro período também, de 97 ao ano 2000. Nós sentíamos então que os alunos da EMEI, onde agasalhava a creche e o ensino de educação infantil, a pré-escola, a educação infantil que agasalhava a creche e a pré-escola, nós sentimos que os alunos eram muito bem atendidos.
E a mãe que ia para o trabalho, o pai, todos, a casa ficava, todos iam para o mercado de trabalho, como ficaria a criança? A EMEI acolhia essa criança e ficava o dia todo. Era chamado o aluno de período integral. Nós ficamos estudando como atender a outra faixa, aos 7 a 14 anos, que também são alunos que têm pais, que vão para o mercado de trabalho, saem de casa. Como ficam? Aí nós estudamos uma maneira de, em algum espaço em Araçatuba, recolher essas crianças após o período principal, o período regular. Se ele estudava de manhã, ele iria à tarde. Se ele período inverso da frequência período escolar. Inverso ao seu ensino. E fizemos esse projeto montado em cima de atividades de reforço escolar e pequenas iniciações, qualificaçõezinhas profissionais, não é? Educação para o lar, rudimentos de horta, rudimentos de jardim, rudimentos de marcenaria. E eu sei que futuramente introduziram iniciação a garçom. Curso de cabeleireiro. Curso de cabeleireiro, esse também nós tínhamos bem lembrado. Então nós vimos que o prédio, como na administração da professora Germínia, foi feito um prédio novo para o Lauro Bittencourt, no Jardim Tefê, então ficou um prédio antigo praticamente ocioso. E foi ali que nós instalamos um, e um outro em convênio com a assistência espírita. E em convênio com eles instalamos esses 2 CENFICAs. E a ideia principal era essa, recolher crianças de 7 a 14 anos a partir de famílias cuja renda era baixa. E evitava que eles ficavam perambulando pela rua, sozinhos em casa, e tinha um lugar para eles terem o reforço escolar e algumas atividades que davam uma pequena qualificação, vamos assim, um desabrochar para alguma profissão. Quem sabe ali germinava alguma coisa para o futuro. E como de fato aconteceu, né? Hoje eu sei que nós estamos com, além do CENFIC do TV, a secretária que me sucedeu, ela aceitou muito bem, instalou o CENFICA do Centro Social Urbano. E posteriormente nós mesmos fizemos um novo convênio com o Solar Bezerra de Menezes. O convênio com o Centro Assistencial Espírita, lá no Alto da Saudade, ele foi interrompido por algum problema de cláusulas de convênio. Mas a administração posterior sentiu realmente que ele é produtivo, ele ia de encontro aos pais e eles estão aí firmes até hoje. Exatamente. Este Identidade Pública de hoje recebeu o professor, um convidado mais do que especial, Afonso de Oliveira, para falar sobre os principais aspectos da nossa educação aqui da região de Araçatuba e também do município. Professor, desde já, muito obrigado pela sua presença até nós e fica um novo convite para uma participação oportuna para poder falar sobre outros aspectos relacionados à municipalização do ensino e toda a sua contribuição à frente como dirigente da educação, tanto regional quanto do município de Araçatuba. Como eu disse no início, não sei se meu depoimento o nosso tempo é curto tem mesmo. Tem algum proveito, alguma utilidade, mas de qualquer forma, alguma coisa ainda ficou para falar em cima da municipalização. Mas eu desejo que desse nosso bate-papo algo útil ou alguma coisa tenha sido assim proveitosa para a nossa querida população. Ok, então, o Identidade Pública de hoje com o professor e convidado especial Afonso de Oliveira fica por aqui hoje e no próximo programa nós já temos um encontro marcado. Até a próxima, tchau, tchau.